E aí, traders, tudo bem com vocês? O Show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, dia 4/1, cara. Já estamos entrando no primeiro final de semana do ano. Eu espero que seja um final de semana bom para vocês, bom para mim, que seja bom para nós. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que? É se planejar bem, fazer um bom filtro de jogos. Cara, ainda não é aquele sábado lotado de jogo, mas ainda assim separei uma quantidade bem interessante de jogos aqui. Separei jogos para o Lei Zebra, jogos ali para over, jogos mais interessantes também para a bola parada. E também alguns jogos mais parelhos que eu acho que pode dar um padrão. E já que a gente está tendo bastante disponibilidade de tela de jogo por ter menos jogos, eu acho que vale a pena estar olhando. Então vamos nessa. Antes de começar, se tu puder deixar teu like, se inscrever no canal, tu me ajuda demais. Eu vou estar aqui o ano todo de 2025 trazendo vídeo para vocês, trazendo conhecimento para te ajudar, tu trader esportivo, a ganhar mais dinheiro no mercado, a conseguir entender como eu trabalho e como eu já ganho dinheiro no mercado há vários anos, sendo consistente e lucrativo. Para começar, vamos ter o jogo às 12 horas da manhã na Premier League, Crystal Palace e Celtic. Chelsea, que Celtic, rapaz. Quando a gente olha que as estatísticas do que o Crystal Palace tem 10 jogos dentro de casa e nos primeiros tempos ele ganhou 1, perdeu 5, quer dizer, empatou 5 e perdeu 4. Não vem tão bem. O que eu mais gosto é que 10 jogos, só 2 ele marcou primeiro. 5, metade, ele sofreu primeiro e nos outros 3, no caso, não sofreu nem marcou, né? Já o Chelsea do outro lado, que também tem 10 partidas, marcou em 4, sofreu primeiro somente em 3 e 3 não aconteceu nada. Então a gente vê que tem uma tendência muito mais do Chelsea marcar no primeiro tempo, do Chelsea marcar esse gol primeiro. O Chelsea que vem fazendo uma temporada boa. O que eu não gosto tanto do Chelsea é que quando a gente vê aqui, não vem com jogos muito bons. Os últimos primeiros tempos dele ruim. Essa estatística é muito puxada por antes. Estava bem melhor. Acabou tomando gol do Ipswich. Depois acabou tomando gol aqui também, eu acho que foi na Copa. E o Crystal Palace também não vem fazendo jogos muito bons. Eu ainda vou ficar de olho nesse possível Lei Cristal, mas eu vou com bastante cuidado, porque realmente eu não estou com confiança no time do Chelsea. Então, é um Lei mais parelho, mas eu acho um jogo também interessante. 12 horas também na Premier League vamos ter o West Ham contra Manchester City contra o West Ham, né? O City que vem bem favorito, o City que não vem vivendo seu melhor momento, né, cara? Mas ainda mantém na maioria das partidas marcando primeiro. Sofreu também bastante aqui nos primeiros tempos. A gente for ver aqui todos os jogos do City, saiu gol aqui no HT, cara. A gente pegando aqui, ó, todos os jogos. Aqui a gente tá falando só de HT. Saiu, tá bem over, né? Os jogos aqui. E do outro lado do West Ham já é bem mais under. Ele marcou primeiro só em 22% e sofreu em 44%. Então, 6 jogos, 3 não saiu gol nenhum. Eu gosto, cara, para mim o time do West Ham é um time que tá sofrendo bastante. A gente vê ele aqui fora de casa, ó, contra Southampton, Bournemouth, Leicester, times bem mais fracos e não tá conseguindo ir bem. Então acho que é uma boa oportunidade para o City voltar a marcar, voltar a fazer seus 3 pontos. E quando a gente olha aqui no jogo inteiro, apesar do City viver um momento ruim, ainda assim dentro de casa ele ainda tá ali ok. Já o time do Leicester até no jogo todo dentro de casa tá muito mal. Outra coisa que eu acho bem interessante para esse jogo é que o time do West Ham tomou bastante gol, cara, de cabeça, bastante gol de escanteio. Apesar de não ser o fundamento mais forte do City, ainda assim pode ser um ponto que ajude aí a acabar saindo os gols. Quando a gente vê os períodos aqui de maior incidência, a gente vê que o time do City faz bastante gol aqui no comecinho do jogo e no final do primeiro tempo. Esses são os índices maiores aqui dentro de casa. E quando a gente vê aqui os índices de tomar gol do time, no primeiro tempo é maior no começo e se encaixa um pouco com o do City, e depois ali no segundo tempo, onde ele tem um índice empatado de gol feito e gol tomado. Então, também acho isso aqui legal em trazer. Então, para mim, jogo para Lei West Ham, provavelmente desse horário das 12, um dos principais jogos. Outro jogo interessante, a gente vai ter o Aston Villa contra o Leicester. Cara, o time do Aston Villa que dentro de casa não vem fazendo os primeiros tempos tão fortes, cara. Sofreu primeiro mais do que marcou primeiro. Não é aquele time que costuma dar padrão. Mas o time do Leicester, cara, é um time muito fraco. Sofre primeiro a maioria das vezes, marca pouco e ganha muito pouco os primeiros tempos.
muitas vezes quando marca, ainda acaba entregando muito rápido o resultado. Então é um time que não segura bem o resultado. É um time que tem muita dificuldade mesmo. O time do Aston Villa tem uma bola parada muito boa, cara. Quando a gente vê aqui, ó, quase 50% dos gols, ó, são 28, ele fez 13. Então aí são quase 50% dos gols feitos aqui de bola parada, ou falta cruzada, ou gol de cabeça. Também entra aqui cruzamentos. Então é um time que tem uma bola aérea muito boa. E quando a gente olha do outro lado, um time que tomou 42 gols, tomou aqui 30% dos gols de bola parada. Então também é um número bem interessante. A gente tem que ver que o Leicester toma muito gol de todo jeito. Então não vou dizer que é uma das defesas muito ruins, mas não é boa. Então também é um ponto interessante, até mesmo para tentar comprar as bolas paradas. Outro jogo que eu trago para o Lei. O último jogo que eu trouxe aqui vai ser o jogo do Brighton contra o Arsenal. Não é um jogo que eu achei tão fácil assim pro Lei Zebra. Não é um jogo que eu trago, apesar que já é um Lei quase que parelho, principalmente porque o Arsenal vem fazendo primeiros tempos muito ruins fora de casa. De 10 jogos, só marcou o primeiro 2 vezes, sofreu o primeiro em 4 e depois não marcou. Realmente não faz primeiros tempos muito bom. Mas ainda assim, é um time que tem uma bola aérea muito forte. A gente vê aqui, ó, que quase 50% dos gols do Arsenal são feitos de gols de cabeça, escanteio ou falta cruzada. Isso é muita coisa, cara. Ele tem 38 gols e tem 16, 18. Então, por um gol aqui que não tá 50%. Então, é muita coisa. Realmente, para mim, é o melhor time da bola parada europeia, cara. O escanteio do Arsenal é muito forte. E do outro lado, a gente tem aqui o time do Brighton, que só tomou 6 gols de bola aérea, então a gente dá para dizer que é uma defesa boa, até menos gols que o Arsenal, que tomou 7, apesar de 7 dele ter uma defesa mais assim. É um time que acaba tomando bastante contra-ataque, 4 gols aqui, e é um time aqui que também não foi tão ruim na bola aérea, então eu ainda trago, porque para mim não tem, cara. O time do Arsenal é muito forte, ainda acho que é um jogo para trabalhar as bolas aéreas a favor do Arsenal. Teria muito cuidado aqui também nessa questão de gols. Outra coisa que o Arsenal acabou sendo mais é um time mais under, apesar que a gente veio que bateu poucos over 2.000 fora de casa. Então também teria cuidado, apesar que quando a gente vê aqui, ele tem bons números de gols, mas nem tanto assim no final. Quem tem gols melhores no final é o Brighton. Então esse jogo eu trago muito mais para a bola aérea. Pode até encaixar um lei, mas eu acho um pouco mais complicado. Depois disso, vamos para a França 1. Cara, eu sei que é um campeonato que está com delay, é um campeonato difícil, mas esses dois jogos estão com tudo para ser muito bons, cara. Primeiro a gente tem o Lille, que tem uma estatística muito boa dentro de casa, cara. Marcou primeiro em 71% das vezes, cara. Isso é lindo. De 7 jogos, 5 vezes, sofreu o primeiro em 2. Isso quer dizer que toma gol, sai gol HT em todos os jogos, tá igual o City, 100%. Outra coisa interessante é o time do Nantes, que de 8 partidas marcou somente em 2, sofreu em 5 e só 0-0. Então, cara, é um time que sofre bastante no primeiro tempo, sofre mesmo fora de casa e vai pegar um time que marca muito bem. Então, cara, perfeito pro Lei Zebra, muito interessante. Quando a gente vê aqui os períodos do gol, que é o que eu gosto de trazer, o Nantes toma gol cedo aqui, ó, principalmente 15-30. E já o time do Lille marca bem equilibrado aqui em todo o primeiro tempo. Isso também eu acho bem interessante. Nos tipos de gol, cara, o time do Lille é bem equilibrado. Uma das principais forças é o contra-ataque, que eu acho que a gente não vai ter muito nesse jogo, então complica. E já o time do Nantes, cara, toma bastante gol de bola aérea, toma gol de todo jeito, praticamente, né? E para mim o ponto que a gente tem que salientar é ter cuidado com as bolas aéreas, ó. Querendo ou não, 5 gols, 30% dos gols tomados de bola aérea aqui, ou falta cruzada do time do Lille, e também toma bastante gol de contra-ataque, que é o normal da França, porque a gente sabe que os times ficam muito à frente. De todo jeito, acho que é um jogo muito interessante aqui para Lille e Nantes, só tem que tomar cuidado de contra-ataque, que é onde o Nantes mais faz e o Lille mais toma. Seguindo, vamos ter agora o jogo entre Lyon e Montpellier, que é outro cenário muito parecido, cara. O Lyon, de 7 partidas dentro de casa, marcou 5 e só sofreu em 2, então também sai muito gol aqui nos jogos do Lyon. Mas, cara, tá com estatísticas muito fortes. Desculpa, isso aqui marcou. Aqui marcou primeiro em 4 e sofreu em 1 só, e aí 5 jogos, 2 saíram 0-0.
E no caso aqui, o outro time marcou em 1 e sofreu em 4, exatamente o contrário. Cara, o time do Montpellier tá indo muito, muito mal. O único jogo aqui que o Montpellier acabou marcando, eu tenho que buscar aqui, não sei se foi esse contra o Mônaco, que ele marcou primeiro, porque só marcou em 2 jogos, contra o Reims e contra o Mônaco. E no Mônaco tomou o empate e contra o Reims ainda chegou a tomar a virada no primeiro tempo. Então, cara, é um time que realmente está muito frágil. E apesar do Lyon não ser essa máquina, é uma grande partida para o Lyon, dentro de casa. Então, eu acredito que tem tudo para o Lyon e muito bem. E quando a gente olha a race recente do Lyon, cara, vem de 4 vitórias no primeiro tempo, vem indo muito forte. E o já a race do Montpellier recente, 2 empates contra time mais fracos, quando pegou um time um pouquinho melhor, 2 derrotas. Então, acho outro jogo interessantíssimo para tentar buscar esse Le Montpellier. Quando a gente olha aqui o time do Lyon, cara, tem mostrado uma bola aérea muito forte, 11 gols. Eu gosto bastante disso. Já a defesa do Montpellier não é das piores na aérea, tem sofrido muito mais de contra-ataque, defesa ali desarrumada e gols de fora da área. O Lyon toma aqui uma quantidade ok de gol e o Montpellier tem como sua principal arma a bola aérea, o gol de cabeça. Tem aqui mais de 30% dos seus gols feitos disso, então a gente tem que tomar cuidado aqui, sim. Bem distribuído até os gols aqui do Montpellier. Seguindo uma hora, teremos o Campeonato Turco, onde teremos Galatasaray contra o Gaziantep. O Galatasaray que é outro time que vem com uma performance perfeita no primeiro tempo, não perdeu nenhum primeiro tempo dentro de casa, tem 2 empates, 7 vitórias. Todas as vezes que marcou o primeiro ganhou, 7 vitórias, só sofreu o primeiro uma vez e ainda conseguiu empatar. Então, realmente, muito bem aqui o time do Galatasaray dentro de casa. E do outro lado, a gente tem um time bem equilibrado. 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marcou o primeiro em 3 e sofreu em 3. Equilibrado também, mas a gente tem que ver que vai pegar um time muito forte agora, que é o Galatasaray. Então, para mim, é um jogo totalmente pro lei. Quando a gente vê aqui, vê que o time do Galatasaray é muito poderoso nas bolas aéreas, né? E vê aqui que o time do Gaziantep sofre bastante disso. Apesar, 9, quase metade dos gols é de escanteio e gol de cabeça. Mas ele também é o principal ponto dele marcar gol. Vai muito bem aqui também nas bolas aéreas. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado na defesa aérea e ficar bem esperto para poder pegar os cantos, os gols a favor do Galatasaray. Para mim, outro jogo também bem focado para o Lei Zebra. 10 horas da manhã vamos ter esse joguinho aqui da Ligue 2, cara, que é uma liga que eu tô trabalhando bem menos esse ano pelo fator delay, mas esse jogo parece ser muito interessante. A gente tem o time do Metz aqui, que tem uma estatística muito boa dentro de casa no primeiro tempo, marcou em 50%, sofreu muito pouco, e o time do Paul aqui, que, cara, é um time que tá vindo muito mal, que tem grande chance de cair para a terceira divisão, fora de casa não marcou nenhuma vez primeiro e sofreu 4. Só tem uma vitória aqui, que foi uma virada no primeiro tempo, 4 empates e 3 derrotas. Então também não é um time totalmente aguerrido, totalmente ruim, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas eu achei que pode ser um jogo interessante. Tem a questão do Lele também, que é muito importante. Cuidado, o time do Paul tem uma bola aérea muito forte e também conseguiu fazer alguns gols interessantes no contra-ataque. Já a principal fraqueza do Metz tem sido a bola aérea. Na verdade, eu acho que a fraqueza dos dois aqui na parte defensiva tem sido a bola aérea, mas o Metz não se destacou tanto assim para mim nesse sentido como o time do Paul, já que os gols deles estão mais distribuídos. Mas ainda é um time que pode se considerar aqui ok. Vamos ficar bem atento nisso e para mim, principalmente, ter cuidado com o delay e com os contra-ataques aqui e as bolas aéreas do Paul, quem for mexer nesse Lei Zebra, que já é um Lei Zebra para aparelho, que já pode ser bem perigoso. No Campeonato Português aqui, né, penúltimo campeonato que a gente vai falar, vamos falar do Campeonato Português e da Copa do Rei, para encerrar o sabadão, vamos ter Moreirense contra o AVS. Cara, o time do AVS é um time bem fraco mesmo. O Moreirense não marcou primeiro nenhuma vez. Aí vocês vão dizer, poxa, tu quer que a gente trabalhe num time desse que não marcou primeiro nenhuma vez? E sofreu em 4, beleza. Ele sofreu aqui em 4 pro Arouca, que ele ainda conseguiu virar. Sofreu pro Sport, pro Porto e pro Gil Vicente. Cara, a gente tem que botar aqui 2 dessas equipes aqui são muito boas. E segurou contra o Benfica. Apesar disso tudo, esse time do AVS, cara, é muito fraco. Então eu ainda vou dar uma colher de chá pro Moreirense. Vou olhar esse jogo, mas é o dos que eu falei. É um jogo parelho aqui, que não é muito fácil, que pode se tornar interessante no live.
O que eu gosto, cara, o time do Moreirense tem uma bola aérea aqui muito, muito boa, tem se destacado demais nesse ponto. O AVS também não fica atrás. Dos seus gols feitos aqui, mais da metade foi de bola aérea, então é bem interessante. Só que ele só fez 12 gols e tomou 23. O time do Moreirense está um pouco mais equilibrado, então a gente tem que tomar cuidado nisso. Cara, esse jogo aqui é difícil, não é um jogo fácil. Trouxe aqui porque eu acho que pode dar alguma coisa. Quero trabalhar o máximo possível aí nesse já começo de janeiro, então vou ficar de olho em todos os jogos que eu vejo alguma possibilidade. O próximo jogo é Benfica e Braga, cara. Quando a gente olha as estatísticas do Benfica, vê que são muito boas. A estatística do Braga aqui também não é ruim, principalmente a defensiva. Sofreu muito pouco primeiro, sofreu até menos que o Benfica, mas também não marcou tanto. A maioria dos jogos aqui a gente vê que são empates. O Braga muito 0-0. Agora o Braga vai pegar uma equipe muito forte, que é o Benfica, uma equipe que está ali disputando, que acabou perdendo para o Sport no último jogo, fora de casa, né? Mas acabou perdendo e dando a liderança para o Sporting. Então o Benfica tem que buscar. Na parte do confronto aéreo, o Benfica, para mim, é o melhor time português esse ano na bola aérea, cara. Até melhor que o Sporting, hoje em dia, eu vejo. Porque tem uma defesa muito boa, tomou poucos gols e tem feito bastante. Apesar de não ser pessoa maior aqui, não ter uma expressão tão grande, 30 e poucos %, é uma boa expressão, mas ainda assim é um time que faz muito gol e ainda assim faz muito gol de bola aérea, então eu gosto bastante. O time do Sport também é perigoso aqui, ó, tem 9 gols aqui, ó, se a gente junta tudo, é uma boa representatividade, 30 e poucos % também dos seus gols, mas teve feito bem menos. Já na defesa, tomou bastante aqui de bola aérea. A gente tem que ver que o Benfica toma pouco gol, né? Toma metade do gol do Braga. Cara, pra mim é um jogo pro Lei Braga, é um jogo pra ficar de olho, é um jogo interessante pra gols, porque o time do Benfica é muito over, a gente vê aqui, ó, a quantidade de gol que faz, apesar do Braga ser um time mais under. Cuidado aí nos gols, quando a gente vê o período aqui de gols, sai bastante no final do jogo, então, pra quem tá pensando no HT, alguma coisa assim, que o Benfica chama muito pro over HT, tome cuidado. Eu gosto bastante de over limite aqui, principalmente às vezes tá um 2-1, 1-0, o Braga vai se expor, o Benfica vai ter espaço, aí pode ser muito, muito interessante para tentar buscar esse limite aqui no final, jogo às 15 horas da tarde. Para fechar o dia ali, 5h30 da tarde, os últimos jogos do dia praticamente, a gente vai ter esses jogos aqui, que a gente não tem estatísticas do Marbella, mas são 2 jogos da Copa do Rei, que a odd já tá assim lá no talo, né? Difícil, mas a gente tem aqui o Atlético de Madrid, cara, um Atlético de Madrid que é muito forte, muito superior, vai pegar um time aqui de divisão bem inferior, acho que é 4ª divisão, então o Atlético de Madrid é franco favorito, jogo para tentar pegar esse Lei Marbella, Atlético de Madrid provavelmente misto para reserva, mas ainda assim é muito, muito superior, então é jogo para Lei Zebra. Próximo jogo é bem parecido, também time aí, esse aqui eu acho que a divisão é pior, vai pegar o Bilbao, que também deve poupar, mas ainda assim é muito superior, muito melhor. Então eu também vou ficar de olho. 2 times de bola aérea melhor, ataque melhor, tudo melhor. Então vamos ficar de olho para ver se esses leis aparecem pra gente. Pessoal, essa foi a minha análise. Eu sei que ficou um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu tentei trazer bastante informação. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Comenta aqui pra mim, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até amanhã.